Antes do episódio de hoje, um aviso. Este episódio contém passagens gráficas sobre despedimentos em massa na função pública, despesismo estatal, individualismo grosseiro, delinquência juvenil e discriminação de fumadores a bordo de transportes públicos. Portanto, se és uma pessoa que acreditas no funcionalismo público ou te custa passar uma viagem de autocarro sem puxar de um cigarro, talvez este não seja um episódio para ti. Este é o Opinionistas, um podcast sobre as pessoas que opinam na imprensa em Portugal. Eu sou o Afonso, antropólogo desempregado. Eu sou o Luís, gajo que gosta de TGV. Diana, funcionária pública, doutoranda, a tentar manter a sanidade mental. Claro, eu sou Daniel, funcionário público também, e pronto, estou a jogar as fichas todas em perder o emprego. No episódio de hoje vamos falar de Miguel Sousa Tavares. Vou começar com uma pergunta que é: quando é que vocês começaram a ter consciência de Miguel Sousa Tavares? Porque o Miguel Sousa Tavares é uma entidade que nos precede e com algum azar vai perdurar para além da nossa existência. Aliás, todos os factos apontam para aí. Portanto, quando é que vocês começaram a ter consciência que ele existia? Eu acho que foi no comentariado na TVI, não me lembro de antes disso. TVI, ou seja, do gajo a comentar no... Traz os factos, em que altura? A TVI é 2010, acho eu. Ok, depois deve ter sido por aí. Já me estás a fazer perguntas difíceis, já me estou a enterrar, tipo... É que o gajo já esteve em todo lado, tipo, portanto eu não... E que sensações é que esta personagem te traz, tipo... Não... Complicado, porque não... há um certo ar, né? Há uma certa faces, há um certo peso. Eu lembro de ser miúdo e pensar, este senhor está muito chateado. Então a pessoa vai crescendo e vai pensando em outras coisas. Na verdade, eu conheço o Miguel Sousa Tavares enquanto filho da Sofia de Mel Breiner. Pois. Alguém foi ao As credenciais. Exato. E do Sousa Tavares pai, não é? Que esteve em cima da Chaimite no Já estás a fazer spoilers. Spoiler para a vida do Miguel Sousa. Obrigado. Pronto. Eu não tenho grande consciência de Miguel Sousa Tavares, fora de que tenho a imagem que ele faz-me lembrar um bulldog. Ok, bulldog especificamente. That's cute. Kinda cute. Sometimes scary, mas sim. Ok, mas imaginem que eu vos pedia para pôr numa caixinha ideológica. Centro-direita. Centro-direita. Sim. Eu diria a caixinha ideológica do não gosto de eucaliptos. Justo. Que Checks out. Checks out. E agora a questão de Gaza, que ele está a ser muito focal sobre não matem criancinhas. É bom com o centro-direita. Estas caixinhas foram ótimas, mas eu estou no centro-direita e algum ressabiamento. Ok, então se calhar começávamos pelo início e significa a biografia, apesar de haver certas pessoas neste podcast que acham que biografias não são necessárias. Miguel Sousa Tavares nasceu, Miguel Sousa Tavares viveu, Miguel Sousa Tavares inevitavelmente falecerá como todos nós. Não estou assim tão certo disso. É um ser imortal. É uma entidade. Incrível, ok. Então, vou começar por fazer metralhadora de factos, ok? Bora. Então vá, ele nasce em 1950 em Lisboa e é um entre 5 irmãos. A sério, um cronista de Lisboa? É filho da poeta Sofia de Mel Breiner e Francisco Sousa Tavares, que foi um advogado resistente à ditadura, ou se preferirem, a Xixa e o Tareco. Isto eram os baby names deles, aparentemente. Cute. Então, ele próprio descreve a sua juventude como sendo atribulada e interessante, marcada pela vida pouco rotineira dos pais, pela perseguição da PIDE, que tinha a casa sob escuta e prendeu o pai por 3 vezes, e por uma vivência em casa marcada pelas visitas de resistentes à ditadura, entre os quais Mário Soares, que era grande amigo da família. O pai tem um papel preponderante no 25 de Abril. É ele que ajuda a guiar a coluna de Salgueiro Maia para o quartel do Carmo, e ela está, a pessoa que está em cima da Chaimite. Da Chaimite. Da Chaimite. Essa foi obra... a minha primeira crush, devo dizer. O Chaimite? Não, o Sousa Tavares em cima da Chaimite com o megafone. A sério? É verdade. Porquê? Porque estava em cima de uma Chaimite com um megafone. Que é uma obra de engenharia militar portuguesa assinalável. Sim, a Chaimite é icónica, toda a gente sabe isto, podes continuar. Nem toda a gente sabe.
Nesse dia em que lá o Francisco está em cima da Chaimite, o Miguel Sousa Tavares já tinha, salvo erro, 20 anos e vai ter com ele ao Quartel do Carmo e descreve esse dia como sendo o mais feliz da sua vida. Portanto, é um moço de centro-direita que gosta do 25 de Abril, vá. Não diria isso. Miguel Sousa Tavares, antes do 25 de Abril, pertenceu às Juventudes Socialistas e no pós-25 de Abril descreve o pai como alguém que resistiu às expropriações do PREC e que ajudou a defender a liberdade, e depois disso não pertenceu a nenhum partido, uma coisa de resto de que ele se orgulha. Portanto, está na categoria de peço que o fascismo é mau. Não, ele não gosta de facto do fascismo. Não quero que ninguém venha dizer que eu disse que o Miguel Sousa Tavares é fascista, porque ele é muita coisa, mas não é fascista. Peço que o fascismo é mau é uma boa posição de partida. Vamos continuar. Ele cursa Direito em Lisboa e o primeiro emprego dele é na Comissão de Extinção da PIDE. Portanto, é despedir funcionários públicos. Sim, já começa aqui. Já estamos em perigo. Já está. Depois, e ele fica muito desiludido com esse processo, porque achou que não teve o desfecho que devia ter tido. Depois trabalha para o Ministério da Educação, aos 24 anos, e depois, aos 27, entra para a RTP e faz um curso de jornalismo de 2 meses. Pronto. Um curso promovido pela Comissão Europeia. Na RTP apresenta um programa de entrevistas e conduz vários debates. Em 1989 sai da RTP porque ganha pouco, diz ele. E então passa a dirigir a Sábado de 1989, a convite de Santana Lopes, e aceita esse convite porque diz que lhe ofereceram 9 vezes mais do que estava a ganhar. E a partir deste momento, ou seja, 1990, começa a sério a sua carreira de cronista. Portanto, nós estamos a poucos anos de nascer. Ainda não nascemos. Ainda não nascemos. Eu também estou um ano de nascer, 1991. Eu sou 92. É muito diverso este podcast. Sim. Eu vou só dizer uma coisa de millennial, que é o seguinte. E pá, isto nos anos 90, aos nossos pais, aquilo a pessoa sabia escrever, davam-lhe logo 5 empregos. Basicamente, sim. Basicamente. Mas lá está, ele a partir daqui começa uma carreira de cronista e passa a estar em todo lado. Ele basicamente atravessou os principais jornais e canais portugueses. E vou-vos dar aqui a lista. Então, ele foi fundador e diretor da Grande Reportagem de 1989 a 1991. Foi diretor da Sábado, como eu disse, mas por poucos meses. Depois, como cronista... Eu estou a gesticular com as mãos. É preciso a gente saber as datas para o teste no fim? Não. É só para vocês terem uma ideia do quão ele premiou os média portugueses. Então, ele esteve no Público a escrever uma crónica semanal de 1990 a 2002, 12 anos. Depois passou para o Expresso, para escrever uma crónica média semanal desde 2005 até agora. E depois, de 1996 até 2023, escreveu na Bola. Mas, enquanto isto se estava a passar, ele também estava na televisão. Eu lembro-me dele na TVI, tenho uma vaga noção Mas disso. antes disso, ele estava na SIC, de 90 a 99. Apresentou vários programas de entrevistas, debates e chegou a apresentar o Jornal Nacional. Depois, em 2000... é que ele muda para a TVI, onde é comentador semanal, sai da TVI para regressar à SIC durante 1 ano e depois regressa à TVI ao seu papel de comentador. Numa nota hilariante, a Wikipédia diz: em 2021 anunciou a despedida da televisão, voltando a ser comentador político da TVI em 3 de setembro de 2023. Para além disto, é romancista, escritor, publicou 12 livros, entre basicamente romances, literatura de viagens e outras coisas. Culinária, exatamente. Depois temos aqui uma série de coisas que ele recusou, segundo o próprio. Mas não estou a dizer que não aconteceu, só estou a dizer que... É a fonte mais fidedigna. Foi de entrevistas dele próprio. Então, foi convidado para ser deputado independente pelo PSD por Marcelo Rebelo de Sousa e Santana Lopes. Disse que não. Recusou. Claro. Foi convidado para ser diretor-geral da RTP. Disse que não. Recusou. Foi convidado para ser ator no filme Delfim. E aí é que ele disse que não. Jamais. Recusou. Uau, papel do Rogério Samora! Estás a Em vez do... Ele fez, o José Samora foi a segunda opção. Feitas as contas muito, muito por cima, porque eu estou aqui a deixar de fora as crónicas que ele escreveu para a Maxime e para o Diário Digital. Estava na crista da onda, Sempre. São pelo menos 20 anos de comentário televisivo nacional, com aparências semanais, mais as crónicas de jornal semanais. Mais um recente podcast do Expresso. Sendo que esse podcast do Expresso é basicamente é plasmado da crónica. Sim, ou seja, ele escreve uma crónica e depois o Expresso assim, não percebi muito bem a tua crónica, portanto preciso de um podcast de 40 minutos
a falar da crónica. E a crónica é grande o suficiente para dar um podcast. Então e xixa? Então vá. Mais xixa que isto. Então vamos para o primeiro período, as crónicas dos anos 90. Mas dirias que existe uma distinção clara entre as preocupações de Miguel Sousa Tavares É isso que eu vou falar. Essa é a conclusão. O homem não tem a nota. Anos 90, estamos a falar do crepúsculo do governo cavaquista, estamos a falar da entrada em cena do Guterres, estamos a falar da Expo 98. Então uma coisa importante, antes mesmo de eu entrar sobre as crónicas especificamente, é o Miguel Sousa Tavares é consistente. Portanto, ele vai bater na mesma tecla. Ok, 4 notas, temos 4 notas, ok, que ele vai tocar desde os anos 90 até agora. E portanto, já nos anos 90, neste livrinho chamado Anos Perdidos, ele vai tocar todas essas notas. Primeiro, ele vai falar do Estado português como clientelar, inchado e fundamentalmente ineficaz. Depois vai falar dos hábitos incultos e preguiçosos dos portugueses e da dependência crónica que estes têm relativamente ao Estado. Nota número 2. É o Tocqueville, no fundo, é o Tocqueville português. Vai falar depois do corporativismo. Ok? E depois vai falar como guerras são más. E ele não gosta de guerras. Porque o Miguel Sousa Tavares é fundamentalmente um pacifista. Para o bem e para o mal. Vou já dizer isto. Para o bem e para o mal. Portanto, ele vê com maus olhos todas as intervenções externas, quer seja da NATO na Jugoslávia ou o apoio à Ucrânia. Ele tem opinião sobre a... Ele tem muitas... Não estás a prestar atenção, ele tem muitas opiniões. Ele tem muita coisa para dizer. Mas não... opiniões. Portanto, ele é um pacifista e há uma nota... extremo. E há uma nota muito importante que ele também toca muito. Então podia ser do PC, não é? Pachinato não. É, na medida em... O Pachinato não. Eu por acaso estou contra o Pachinato. Não, ele não aprecia o PCP. Pois, mas pronto, se calhar não percebe muito bem, não é? Não leu o Capital. Ele provavelmente leu. Ele leu tudo. Eu aposto o Capital lia-se antigamente. Agora é com os miúdos, olha lá que é, não sei como. Para além destas notas, ele tem nem sabe o que é um vertente que é... Uma vertente libertária. Ok? Portanto, ele odeia que o Estado se meta na vida dos seus concidadãos, basicamente na forma que ele vê como sendo moralismos. Ele está sempre a falar de moralismos. É woke. Pronto. Temos aqui a primeira crónica que eu gostava de vos mostrar, que é uma crónica dos anos 90, a fazer o balanço do governo do Guterres e que basicamente ilustra muito bem o que é que ela acha do Estado. Atreve-se o governo a enfrentar os juízes para levar a cabo uma verdadeira reforma da justiça? Não. Enfrentará ele os sindicatos da função pública para reformar a administração central? Não. Acabará com a acumulação de funções dos professores das universidades públicas nas universidades privadas? Não. Produzirá a legislação contra a corrupção autárquica e perseguirá civil e criminalmente os responsáveis? Não. Atrever-se-á uma reforma fiscal... Isto é sempre assim? É sempre. Não, agora... Atrever-se-á uma reforma fiscal que atinja todos os invasores, não apenas os grandes e populares tubarões, aspas, mas também os pequenos biscateiros e batuteiros? Credo! Dar-se-á ao trabalho de investigar e mandar repor os milhões de contos arrecadados por todos os subsidiocultores que confundem Mercedes com tratores e a Quinta da Marinha com uma exploração agrícola? Nem pensar. Irá à guerra até às últimas consequências contra o lobby, aspas, das farmácias e dos laboratórios farmacêuticos e os seus indecentes privilégios? Esperem e verão. Acho que isso é o resumo de todas as opiniões alguma vez emitidas sobre Portugal desde a entrada na CEE de sempre. Os subsídios, os sindicatos, os lobbies, das farmacêuticas. Mas eu quase que podia deixar de falar neste momento, porque isto é a opinião de Miguel Sousa Tavares, ponto. Tipo, o Estado está gordo. Balofo. Nós não sabemos viver sem o Estado. Não, mas o Estado está gordo, toda a gente diz isso desde... Sempre, sim. 1143. Então, mas estamos todos a concordar? Não, estamos a concordar que a opinião dele não é particularmente fora do comum até agora. Isto é feito, portanto, a fazer o balanço do governo de Guterres e da discussão dos boys. Pois é isso. Há muitos boys, há muita coisa que se diz acerca dos boys. Mas é que eu estou mesmo com eu estou a ter PTSD com essas coisas todas. A experiência de ler Miguel Sousa Tavares é exatamente essa. É o PTSD. Eu pelo menos, pronto, vou falar por mim. Vejo Miguel Sousa Tavares na televisão e vem-me um amargo de boca, mas não percebo de onde é que vem. E depois começo a ler assim, começo tipo a perceber que ele cristalizou tipo uma certa opinião.
Estás a ver? Completamente. Mas não está ele mais amargo à medida que o tempo vai passando? Eu E não achava achas que sim. Não achas que é uma consequência de eu já digo isto desde 97 e 20 anos depois está tudo na mesma? Eu achava que sim, mas não. Ele sempre foi tipo hiperbólico, sempre foi. Mas é que eu agora estou a pensar, e a cena tipo dos chips e dos fundos europeus, tipo, isso é uma cena que tu ouves de toda Ele a não gente. fala assim tanto disso. Falou agora? Mas essa expressão Pois é difícil de fazer uma genealogia disto. é não é? isso. Eu não sei até que ponto é que o Miguel Quem é que Sousa nasceu Tavares primeiro? Não é? Quem é que nasceu primeiro? A opinião Miguel Sousa Tavares. Exato, Ninguém sabe. Ninguém sabe. Deixamos ao leitor a capacidade de tomar as suas próprias conclusões. Avancemos. O Miguel Sousa Tavares odeia todo o tipo de moralismos. E falou durante os anos 90 de vários deles. Acerca da caça, acerca das touradas, acerca das uniões de facto, acerca dos direitos dos animais, acerca da adoção por parte de casais homossexuais. Tudo isto são coisas que ele considera como moralismos. Onde é que está o Pois, moralismo? exatamente. O moralismo é ser a favor ou ser contra? Deixa ao ouvinte. Eu acho que acerca da caça, das touradas, dos direitos dos animais já estão a perceber onde é que isto vai dar. Portanto, ele é um conservador, é isso que estamos a concluir. Eu não estou a concluir nada ainda, estamos nos anos 90. Nos anos 90 não podemos concluir nada. Estão Não. só a acontecer, estás a ver? Eu só queria O dizer. pessoal está a ver a Buffy. Yeah. É assim, eu só queria dizer a quantidade de coisas que ele acha que são moralismos. E queria chegar a uma opinião fundamental, que é a opinião dele acerca da saúde e dos fumadores. Nos anos 90, deixa de ser permitido fumar nos voos da TAP. Ao fim da civilização e etc. Sim. E o Miguel Sousa Tavares, no rescaldo desta notícia, informa os portugueses na sua crónica semanal de que não há nenhum estudo credível a falar da ligação entre fumo passivo e cancro do pulmão. E que, na verdade, com esta proibição, corremos todos riscos de natureza diferente. Então, vamos para a crónica chamada Uma Causa Perdida. Nos aviões com fumadores, o fumo é extraído imediatamente e o ar na cabine é integralmente renovado cada 8 minutos. O ar novo, que entra de fora, é aquecido através dos reatores e introduzido na cabine à temperatura ambiente. Os voos... Eu preciso de... Ok. Um momento. Nos voos verdes, entre aspas, o ar é sempre o mesmo e poupa-se o combustível da sua renovação. Resultado, basta que um passageiro seja, por exemplo, portador de tuberculose para que se possa contaminar facilmente vários outros. E, em casos extremos, como o de haver algum portador do vírus do ébola a bordo, as consequências podem ser devastadoras e mortais. Isto, senhores passageiros, as companhias de aviação não vos dizem. Aquilo que a TAP não quer que eles saibam. Sim, não. Esse próximo parágrafo é Assim essencial. como não gostam de divulgar dados referentes ao aumento da insegurança a bordo provocada por passageiros em desespero de necessidade de fumar, que é um estado biológico Eles podem saltar. e não uma atitude moral. Exato. Ou seja, Espera lá. Espera. Respira fundo. Isto ainda vai... Eu acho que vou introduzir um novo tema que é: ele é biologicamente fumador. Ele está condicionado. O fumador é uma coisa social. Ok. Posso parar? não, já acabou o parágrafo? Não. Nunca acaba. Portanto, os fumadores que andam à pancada porque estão pior que piursos, ok? Ou daqueles que, contrariando todas as regras de segurança, se refugiam para fumar nas casas de banho como último recurso. Porque, para muitos passageiros fumadores, a proibição de fumar nos aviões equivale na prática a uma proibição de viajar, como tudo o que isso representa de abuso e violência nos tempos de hoje. Eu não quero fazer. Sim. Eu rimo, mas eu não quero fazer pouco. Ou seja, fumar é um vício. PSA, fumar é um vício, é mau. Do qual eu padeço. E eu não quero menosprezar. Eu vou citar Lady Gaga e vou dizer I was born this way. Não, mas ou seja, se tu tivesses que ir fazer um voo de 12 horas. Custa.
Custa, sem dúvida. Eu não Custa. quero menosprezar. Mas, Não como eras direi, gajo é para- menos mau que ébola. Sim. Sim, mas tu não. Há um lado meu que empatiza com o Miguel, que é, eu percebo que tu tens um espaço em que podes dar opinião e pensas, vou buscar os exemplos mais absurdos, que é para ver se me dão razão, porque eu realmente estou a sofrer. Cita um estudo, ele está sempre a citar um estudo americano feito acerca do facto de nós não conseguirmos ligar certo tipo de condições ao fumo passivo. Esse estudo é patrocinado pela Camel. Aqui a grande questão é, esse estudo existiu e ele gosta muito de se referir a ele, e esta era uma crónica dos anos 90, mas a questão é que o Miguel, em 2008, volta a dizer isto, acerca de novas mudanças na lei portuguesas. Isso, já estávamos no Sócrates. Já estávamos no Sócrates. E ele diz: um mês depois da entrada em vigor da lei totalitária contra os fumadores, o balanço político é totalmente favorável aos fumadores. Aos olhos de qualquer pessoa de boa fé, tornou-se evidente que a lei não visou apenas proteger os não fumadores, mas também castigar os fumadores, tornar-lhes a existência deles infernal. Faz lembrar o que sucedeu quando o Congresso dos Estados Unidos nomeou uma comissão científica para fundamentar a proibição do fumo nos aviões. Depois de estudado o assunto e baseando-se na análise da qualidade do ar nos aviões, que era renovada a cada 8 minutos, ao contrário do que agora sucede, com bastante mais perigo para a saúde dos passageiros, Miguel cita Miguel. a Comissão concluiu que não há razões de saúde pública que justifiquem a proibição. Apenas razões políticas ou éticas. E foi com base nestas que se avançou para a proibição. O primeiro passo dado nesta cruzada à escala global. Cruzada. Yeah. Totalitária. A questão é, Há palavras fortes. Miguel, isto é um bocado, Bem, sei a lá, mim- falar A mim está-me a apetecer um cigarro neste momento. também a mim. A mim também. Pois pá. A questão é que, sei lá, público, eu dei mais ao trabalho do que o Miguel para investigar sobre este assunto. E em 2006, no público, sai fumo passivo mata mais de 1.500 pessoas por ano em Portugal e 19 mil não fumadores na UE. Só uma questão. Esta crónica é de 2008. Só uma questão. Faz aquele Isto é ignorão, uma o crónica. estudo. Tu não estás a meter factos numa crónica. Bem. Mas ele cita um Esta- estudo. Ele diz, eu cito o estudo. Não, isto é uma coisa interessante que é, ele passam 10 anos e ele vai referir-se à mesma medida, ao mesmo tipo de medida, citando o mesmo estudo e nunca vai ver novos dados sobre o assunto, ou então ignora-os. Eu sei que tu não acreditas na crónica, mas vamos deixar Eu esse não debate. acredito na Tu és um factualidade da crónica. Sim, eu sou Tu um és um negacionista da negacionista da crónica. crónica. A crónica não existe. Agora, depois de 1998, ele escreveu aquela crónica e podia-se dizer assim, epá, Exagerei. Afonso, mas se calhar na altura eram os estudos que eram os estudos que haviam disponíveis e ele baseou a sua opinião nos estudos disponíveis. 10 anos depois, já volto a dizer, já com os estudos publicados e noticiados em jornais portugueses, e depois vocês dizem-me assim, pronto pá, mas ele se calhar fez um meia-culpa e mudou de opinião. Claro que não é fumador. Ou Não, pelo menos exatamente. falou de como há novos dados sobre os malefícios do fumo Não, passivo. A questão é eu que não. chegamos a 2022 e ele Claro. tem um podcast. E este episódio do podcast chama-se Coisas Importantes. E eu vou-vos passar um trecho. Medida é promovida pela Secretaria de Estado e Promoção da Saúde, que era uma coisa que a Secretaria de Estado, cuja existência eu desconhecia. Obviamente eu sou parte interessada enquanto fumador, mas deixa-me dizer uma coisa, Paula. Já há muitos anos que o Congresso dos Estados Unidos, por exemplo, quando nomeou uma comissão para estudar a proibição do fumo nos aviões, portanto já foi há muitos anos, e a conclusão final era que as medidas contra o tabagismo já não visavam a proteção da saúde pública, mas constituiu uma verdadeira punição da sociedade sobre os fumadores, uma espécie de castigo. É Portanto, verdade. Eles têm a lepra. não há fundamento É coerente. científico. O homem é coerente, é o que tu queres dizer. Como o PCP, já estabelecemos isso. E é isto basicamente que esta saga do tabaco me diz. Eu Ou acho que tu seja, estás 20 a anos e não muda de subestimar. opinião. É isso que estamos a resolver. Foram 20 anos. Mais de 20 anos até. Portanto, a primeira crónica sobre 99. isto. Honestamente, Afonso, ninguém quer saber exatamente se foi 20 ou 19 anos. Quero eu. Pode ninguém A querer saber, mas metodologia eu diz quero. que sim. A crónica. Temos que citar e pôr nota de rodapé. Segundo Sousa Tavares, desde Não é uma 2020. crónica, isto é um podcast, logo é preciso factualidade. O podcast tem factos, a crónica primeira não. crónica- É a posição deste podcast Foi sobre o 2000. podcast. Passou 20 anos. Passou 22 anos. Pumbas. Toma, 22 mais 20. anos. 22. Devia ter dito
20, mais que 20. Eu acho que tu estás a subestimar a crença do homem branco Jesus, calma. em apanhar um estudo que bate exatamente com aquilo que ele acha e tipo, ficar com ele, guardá-lo para toda a eternidade. Eu só trocava a crença do homem branco por viciado. Eu acho que é mais isso, é viciado. Eu, por exemplo, quando estou num autocarro 3 horas sem fumar, eu acho que sou a favor de fumar em autocarros. Mas depois fumo um cigarro quando saio do autocarro e já sou contra. Deixas de ser a favor, exato. Exatamente, estás a ver? Realmente. Ele demora algum tempo a escrever isto. Portanto, eu acredito que ele, quando esteja a chegar a essas linhas, ele já está sem fumar há algum tempo. Mas ele está a dizer, aquele estudo, outra vez. Eu acho que isso é só um fumador. Eu tenho empatia. Um fumador. Eu tenho empatia. Exato, é preciso empatia. A tua posição é vamos eliminar os fumadores da imprensa porque eles só dizem merda. Não, de maneira nenhuma. Eu não sou contra as pessoas dizerem imprensa cagadas. assim, nos podcasts não. Na imprensa. A questão é, ele é um fumador. Obviamente que ele tem uma visão pró-tabaco da sociedade. E acha que... uma visão pró-tabaco. Da biologia, Exatamente. não é da sociedade. Ele é um tabagófilo, não sei. E o que é que ocorre? Ele acha que um imposto de mais 5% sobre o tabaco é uma maior violação da liberdade do que, sei lá, o fim do habeas corpus. E eu, quando estou a precisar de um cigarro, acho o mesmo. Não é porque o Miguel Sousa Tavares, verdade, justiça lhe seja feita, é um homem que aprecia o Estado de Direito. Mas Pugna pelas liberdades e direitos cívicos. Mas até agora eu acho que continuamos dentro do estrito centro-direita que tipo fuma cigarros e é agarrado e então acha que isso é tudo uma violação das liberdades. Ok, Não então estou agora chocado ainda. Gostava de passar para uma outra vertente da sua crítica, que é as crianças, os professores e a educação. Isto é um grande tema para Miguel Sousa. Isso Da tem obra pano dele. para mangas para reacionar isso. E a primeira vez, segundo as fontes que eu consultei, claro, não estou a dizer que é a primeira vez que o Miguel Sousa Tavares Não tens fala o disto, universo Miguel Sousa Tavares também? é numa crónica de 1997 e é em reação a uma notícia do Diário de Notícias chamada "O Ministério da Educação deixa de punir para integrar, : vem aí um novo regime de disciplina escolar de filosofia antipunitiva." E eu vou-vos ler Eu tenho medo. excertos desta notícia. O Ministério da Educação vai alterar o regime de disciplina escolar, modificando a filosofia essencialmente punitiva do atual sistema. A qualquer castigo passa a corresponder uma intervenção pedagógica integradora do estudante, para acabar com métodos como a expulsão da sala de aula por mau comportamento. Ou seja, o tradicional ir para a rua. Agora o aluno irá antes para a biblioteca. Ou será condenado a atividades úteis à comunidade escolar. Isto é basicamente, fazer serviço isto é basicamente comunitário. o grosso da notícia. Um gajo já nem pode ir para o ensino em vez de punir alunos dizendo-nos para a gente. Calma. Como é que ele disse? Como é que se chama? Vai para a biblioteca. Não. Só queria fazer aqui mais uma ressalva. Há uma segunda parte disto, que é, para acompanhar o Código de Conduta, a escola deve, ao abrigo da sua autonomia, desenvolver um estatuto dos alunos. Eu O lembro-me disso. estudante passa a ter direitos. Uau! Dois pontos. De beneficiar das ofertas da escola e do sistema educativo, de ser respeitado pelos restantes elementos da comunidade, de ser reconhecido como sujeito interveniente no Uau. processo educativo, exercendo o direito de participação e de iniciativa na vida da escola. Uau! Mas existe o reverso da medalha. Tem direitos São e os deveres. deveres. Ora bem, Ai, o ai, aluno ai. também tem deveres. Deve responsabilizar-se pelo desenvolvimento de uma formação para a cidadania, observar É o as regras. responsabilizas. Exatamente. Observar as regras e cumprir obrigações na frequência da escola É o frequentas. e nas relações com os demais elementos da comunidade escolar. É o relacionas. É o caso da assiduidade. Ora bem, esta é a notícia. Introduziram as faltas no sistema educativo? Não, basicamente o grosso desta notícia é: eu não te posso mandar para a rua sentido lato, Yeah. vou-te mandar para a rua Vais para a biblioteca. sentido biblioteca. Mas para a biblioteca. Claro. Sentido restrito, : biblioteca. Para a sala de estudo. Vocês tinham uma sala de estudo? Não. Eu fui para a rua. Eu fui para a rua. Eu não sei o que é que esta medida fez por mim, porque eu fui para a rua. uma vez. Nunca me mandaram para a No biblioteca. 12º. A fonte para a notícia toda é uma notícia do Diário de Notícias de 4 de dezembro de 1997. E este texto, chamado "O Menino Zequinha no Poder", Mandota. Como é que ele reagiu àquela cena do dá-me o telemóvel já? calma.
Ora bem, ele está a reagir ao facto de já não se poder mandar alguém para a rua sentido lato. Mas estamos a ficar interessados nas reações de Miguel Sousa Tavares. Primeiro que tudo, eu só vou dizer uma Afonso está a coisa. fazer bem o seu trabalho. Eu vou fumar um cigarro enquanto vocês fazem esta peça de teatro. Não, e isto vou vai ser muito voltar bom. sem contexto. Isto vai ser muito bom. Tu não vais Ok, querer. ok. Tu não Então vais corta querer. esta parte, Afonso. Corta esta Ok. parte. Para começar, diz em reação a esta notícia, são abolidos esses castigos medievais, tais como expulsar o aluno da aula ou suspendê-lo da frequência da própria escola por tempo determinado. A partir de agora, faça o que fizer o menino Zequinha, a professora não pode mandá-lo para a rua. Só pode mandá-lo para a biblioteca, porque está bem de ver que o menino Zequinha preocupa-se com o ensino. Se o menino Zequinha mandar a professora àquela parte, o Ministério entende, se o menino Zequinha não se importa, que ele extravasou o âmbito da autonomia pedagógica da professora. O que de forma alguma pode ser tido como uma infração, que justifica uma pena. Deus do céu. Antes, pelo contrário, impõe-se uma intervenção educativa para a integração. De igual modo, ao menino Armandinho, que se comporta como o terror da escola, desassossegando tudo e todos, o Ministério tem reservas e boas notícias. Por mais mau que o Armandinho seja, o Ministério não acredita pura e simplesmente que ele não queira ser sujeito de um código de conduta que propicie um bom ambiente educativo. Acabaram-se assim as penas de exclusão temporária de frequência da escola. A escola pode lá passar sem o Armandinho, as quais, aliás, violam o princípio constitucional da escolaridade obrigatória. Mesmo que o Armandinho insista em tentar pegar fogo à escola, violar as colegas ou impingir heroína aos putos, o Ministério, Isso escalou um bocado rápido. na sua perspectiva pacificadora, entende que o Armandinho deve ser recuperado e intramuros. Uau. Portanto, lendo aquela notícia, o Miguel Ai, Sousa ai, ai. Tavares diz: os putos podem violar as miúdas à vontade. Então agora já se pode fazer tudo, né? Vais a ler livros para a A biblioteca. partir Agora que ficou a colega viciada em heroína, vai lá ler uma aventura, se faz favor, Zé Miguel. Oh meu Deus. o que ele não contava é com um sujeito em 2024 que lesse esta crónica e dissesse assim: I call bullshit. E eu vou à Biblioteca Nacional e vou ver essa edição do Diário de Notícias e vou ver que tu, meu amigo, não és sério. Mas isto continua. Portanto, o Miguel Sousa Tavares imaginou aqui uma cena. Sim, ele intitula A Aula da Nova Era. Então temos aqui E uma tem cena todo um- entre a professora e um menino Zequinho. Bom dia, meninos. Bom dia, uma ova. Não me chatei que hoje não estou para conversas. Oh, menino Zequinha, não seja mal educado. Mal educado. A sua doutora está a insinuar que os meus pais não me deram educação lá em casa, é isso? Parentes, eu acho genial que ele ache que o miúdo fala assim. É que ele não pode escrever, porque o miúdo realmente iria. Mas pronto. Bem, eu não quis. Não lhe admito. Olha, que eu exijo, ao abrigo da linha B do artigo 4 do Estatuto do Aluno, ser respeitado pelos restantes elementos da comunidade. Ouviu, senhor elemento? Bom, vamos dar início à aula. Hoje vamos falar da polémica acerca da descoberta do Brasil e Tordesilhas. Qual Brasil? Qual Tordesilhas? Essa porra não interessa nem ao menino Jesus. Vamos é falar do Vale Azevedo. Isso é que a malta quer, não é, malta? Menino Zequinha, isto é uma aula de História de Portugal, não é uma aula de futebol? Mas a sua doutora não leu o Estatuto, porra. A sua doutora ainda não ouviu dizer que nós... Desculpa, Afonso. Tu estás a ler Soutora, não é Soutora, é Setora. Ele é Não, Coimbra. sou Isto é touro. um... Não, ele é não, biologicamente sou touro. Espera aí, Coimbra. está aqui escrita só doutora. Mas isto é comédia, pode ser Está só aqui escrita só doutora. Liberdade. Eu defendo a liberdade artística. Eles não falam, as minhas Mas não está falam escrito assim. só doutora, por favor. Com acento circunflexo. Com circunflexo. Sim. Só doutora. Chotora. Aliás, eu leria chotora. Mas a sua doutora não leu o Estatuto, porra. A sua doutora ainda não ouviu dizer que nós, os alunos, temos o direito de ser reconhecidos como sujeitos intervenientes do nosso processo educativo. Sim, mas isso não implica o direito de discutir as matérias que se vão dar na aula. Ai, não. E então o direito de participação e de iniciativa na vida da escola? Para que serve essa merda? Espera aí, Isto mas está lá. escrito. Está lá. Isto está escrito. Essa é a única parte credível do diálogo. Será? Bom, menino Zequinha, visto que o menino não quer participar na aula que está programada, declaro, ao abrigo das instruções ministeriais, Grilo 1697, que o assunto a partir de agora extravasa ao âmbito da minha autonomia pedagógica. E o que é que tu queres dizer com isso, ó minha? O
quer dizer que o menino, a partir deste momento, está sujeito a uma intervenção educativa para a integração. E então? Então o menino pode ir para a biblioteca ler a bola. E agora, Daniel, vou-te pedir que leias o último capítulo desta crónica como se fosse a narração de encerramento de um filme dramático. Vários anos depois, livre do caráter repressivo e eliminatório dos exames, liberta a exigência de um saber inútil, substituído pelas matérias resultantes dos seus direitos de intervenção e das suas estadias na biblioteca e, não tendo conseguido, por mais que tentasse, livrar-se da escolaridade obrigatória, o menino Zequinha entrou triunfalmente na universidade, onde passou a exigir o legítimo direito de não pagar propinas. Nessa altura, e em resultado da reforma do ensino que pôs fim à época do terror, 300.000 alunos acotovelam-se nas universidades públicas sem pagar propinas. Incapaz de fazer subir mais os impostos, por óbvias razões eleitorais, o governo batia-se galhardamente em Bruxelas pelo aumento dos subsídios da empregabilidade. Entre aspas. Desculpa. O fim. And scene. Eu tenho pena que ele não tenha aqui, mesmo assim, falta aqui qualquer coisa no fim. Falta um valha-me Deus, falta um... Sim, é verdade que falta uma Mas que interjeição, porra. mas- Ou um the end. Tu ter posto um the end. Questão. portanto- O menino Zequinha, entre dar na heroína e violar colegas, está a ler o estatuto do aluno? Claro. Claro, porque eles são todos advogados. Obrigado por tocares exatamente no ponto como ocorreu quando eu estava a ler esta merda. É que o Zequinha é um gajo muito consciente dos seus direitos. Exatamente. O Zequinha... Posso dizer uma coisa, caramba? Esta merda que me fode. Calma, Zequinha. Opa, foda-se. Mas desculpa. Vê-se mesmo que veio da universidade, da escola Yeah, pública. sem pagar propinas. Sem pagar propinas. Mas é do género. Tipo, nós estamos a falar de uma medida obviamente boa, certo? Porque é Yeah. do género. Não vamos, tipo, tratar os miúdos como se fossem, tipo, criminosos. Mas vamos, tipo, integrá-los no seu processo educativo, porque eles, de facto, têm direito ao seu processo educativo e têm direito a participar. Tipo, eles são, caramba, Tu não pessoas. leste bem nas entrelinhas. E é mais um Ah. Nas castigo. ir para a entrelinhas estava biblioteca. escrito: isto dá carta branca para tu violares a tua colega de carteira. Ai, Jesus Cristo. É talvez um exemplo é- ligeiramente abusivo. A questão Eu é. juro, esta merda fode-me. Tipo, what the fuck are you Mas mais que talking isso, about, Edson, man? eu li o artigo de jornal em que ele baseia toda a sua crónica. Amigos, ninguém disse que crime deixava de existir. Desculpa, as crianças terem direitos significa que tu podes violar as tuas colegas de turma. Mas o problema... Eu acho que é esta a Vais conclusão. para secções diferentes da biblioteca. Exato. E quando és apanhado, vais para a biblioteca. Mas vocês não estão a perceber. É Ah, tipo... não, nós estamos a perceber. Não. É que esta merda deste processo mental é uma cena de todo lado. São as crianças que têm direitos, são os imigrantes que têm direitos. Quando toda a gente tem direitos... Tudo se pode passar. Toda a gente. Quando é que tu vais perceber? Quando tu tens direitos é quando podes violar. Opa, É que é o sério. slippery slope. Num dia tens direito a casa, no outro estás a violar a tua vizinha. Na Mas casa, isto na casa. é. Opa, isto Também irrita-me. Isto mexe comigo. Então vamos em frente, Diana. Vamos Isto em frente mexe porque há comigo. mais coisas para mexerem contigo. Entramos no segundo período em análise. Espera, estamos só no segundo período em análise. Primeiro, Isto foi tudo anos 90, meu amigo. Jesus. Nesta altura, o Miguel Sousa Tavares já não escrevia para o Público, escrevia para o Expresso. 2005 a 2012, portanto vamos nos situar. Estamos a falar de Sócrates, estamos a falar de TGV, estamos a falar do novo aeroporto de Lisboa, TGV. estamos a falar da falência ou quase falência e da Troika. Oh. Ok? Sentes que há uma mudança? É do isso que eu ia eles- dizer. Tal como a Diana disse há bocadinho, há aqui uma série de tendências que se agudizam. É frequente o Miguel Sousa Tavares entrar em full-on boomer mode e culpar o pessoal por depender do Estado, por não saber poupar, por querer tudo, mas não querer trabalhar para nada. Ele contrasta a subsídio à dependência com o ideal de viver livre e sem ligação ao Estado. velho E que para os ser boomer, portugueses não Miguel. têm cultura de trabalho e de ética, portanto, Ok. é o primeiro-ministro da Holanda. basicamente. Putas e vinho verde. Também há durante este período uma persistente desconfiança face aos jovens, que estes não querem estudar, não querem trabalhar. Malandros. Portanto, na minha opinião, são os anos a fazer a caminha para o pacismo, apesar de ele ter sido contra o chumbo do PEC 4.
E vocês lembram-se bem? No outro dia alguém no Twitter veio perguntar: acham que o país estava melhor se tivesse passado o PEC 4? E eu fiquei: Jesus. Ana, que isto já vai. Eu de vez em quando penso no PEC 4, vocês não? Eu às vezes penso no PEC 4. Eu nunca consigo pensar no PEC 4. Nunca? Eu não Uau. consigo pensar no PEC 4. Mas basicamente, fundamentalmente, Miguel Sousa Tavares acredita que a crise de 2011 em Portugal se deveu à falta de ética de trabalho dos portugueses e à força das corporações e de uma contínua dependência do Estado que, segundo ele, é a força motriz da história portuguesa. Um tema a que ele volta sempre é que há uma continuidade entre o Estado Novo e o Estado Democrático, que é a dependência dos portugueses face ao Estado. E agora vou-vos ler uma secção de uma crónica dele. A crença de que o Estado tudo deve aos cidadãos e de que o dinheiro do Estado é infinito foi a primeira razão para a nossa ruína. A segunda foram as corporações, os grupos de interesse instalados. A primeira causa da nossa ruína é essencialmente um problema de cultura e de hábitos, cívicos e políticos. Talvez demore mais do que uma geração a corrigir, mas chegaremos lá. À medida que cada vez mais gente for percebendo que temos uma larga dose de culpas no cartório e de que nenhum país tem futuro quando uma geração só pensa em si própria e acha que tudo lhe é devido e nada lhe é exigível, mesmo que manifestamente um país que não é rico não possa sustentar tantos direitos adquiridos e tantos sonhos impossíveis. Mas acredito que, mais tarde ou mais cedo, o grosso dos portugueses já há de entender essa realidade tão simples, antes que a minoria que sustenta com os seus impostos os direitos adquiridos desista de o fazer. Mas o problema maior é outro, é vencer o poder incrível das corporações. A segunda razão principal da ruína do país. Pronto, isto é o tema que o Miguel Sousa Tavares regressa vezes e vezes sem conta, que é: nós dependemos do Estado, estamos acomodados e que quando nos tentam tirar direitos que ele considera por adquiridos, que nós somos corporativistas e não pensamos em mais ninguém. Bem-vindo à Europa do Sul. Eu gostava. Take reacionário número 1. Eu gostava de não ser dependente do Estado, tendo um curso de 2 meses sobre jornalismo e dando-me uma crónica no Público. Infelizmente não me fazem isso. Deem-me uma crónica no Público. Isso só no 5º episódio. Eu tenho um problema. Vais dizer que concordas? Não concordo. Eu não concordo na crítica, eu concordo com a realidade. Yeah. Eu acho que sim, é verdade, mas it is what it is. Acho que também concordo com o que ele aponta, ou seja, sim, eu acho que nós temos um país que podia ligar mais e ser mais aculturado em geral. Eu só não sei se a culpa é do que ele diz que é a culpa, mas eu também não aponta soluções nenhumas. Acho um chorrilho um bocado de banalidades, na verdade. São banalidades de centro-direita. Eu continuo a bater neste ponto. Isso eu acho que é tudo, até agora. Não há nada particularmente interessante, porque ou é plasmado de um certo reacionarismo de tasca ou é banalidades. Eu acho que ele tem razão, a culpa foi o chumbo do PEC 4. Já me tinha esquecido. Vamos em frente. Siga. Portanto, antes da crise do subprime, estamos no governo de Sócrates e Miguel Sousa Tavares escreveu várias crónicas como era contra a construção do TGV, a construção do novo aeroporto de Lisboa. Desculpa, vamos. Porque é que ele era contra o TGV? Porque ele é da bitola. Vou lá chegar. A bitola! Acredito que seja a bitola, amigos. Eu não vou aprofundar, mas É que ele vou está sempre a dizer mal dos comboios. Ele Tá? foi contra What? a construção do TGV e do novo aeroporto de Lisboa. O primeiro é porque dizia não haver sustentação científica do interesse de uma ligação ferroviária à Espanha. E diz também que não há sustentação científica sobre a necessidade de um novo aeroporto em Lisboa. Não. Eu sinto que me Nenhum. estás a picar Yeah. e que queres que eu desate a desbarafustar sobre a importância da ferrovia. Claro. Não. Isto é um facto. Ele escreveu várias coisas sobre isto. Eu vou passar por cima disto, mas se tu quiseres... Eu vou só dizer aeroporto de Lisboa, famoso por ter demasiado espaço para as Ele pessoas dizia lá que estarem. bastava mais de uma via e que isto se Parte arranjava. científica. Eu gosto Estás a falar muito. da parte do aeroporto em si, eu Vocês falo da têm que parte da perceber cidade. Eu só, gosto Diana, muito. desculpa, há uma crítica aqui, a justiça lhe seja feita, que é, ele muito antes da crise está a falar do despesismo do Estado. E, portanto, ele enquadra este grande programa de obras públicas do governo de Sócrates como mais uma tentativa do Estado de fazer coisas ineficazes.
Agora, as razões pelas quais ele diz que não são necessárias o TGV e o novo aeroporto, se calhar são mais dúbias. Mas Eu sinto que- Estou desculpa. triggered. Eu sinto que a centro-direita sempre foi contra a construção do TGV e do aeroporto porque acreditavam fundamentalmente que o que era preciso o Estado fazer era nunca investir em nada nunca por razão nenhuma, porque isso gastava dinheiro. E felizmente isso mudou, mas nessa altura do José Sócrates isso era bastante comum, esse tipo de pensamento que tudo era megalómano, incluindo um autocarro para o Barreiro. Mas a mim o que me chateia é porque é do género. A crítica de nós somos um país pequeno, nós não fazemos nada, nós estamos aqui, ninguém quer saber de nada. Mas depois, tipo, sei lá, não nos queremos ligar à Europa. Não, claro que não, porque isso é um projeto não há faraónico. interesse, não há interesse, não há interesse em não há nenhum ligar-nos à estudo Europa. científico Claro que que comprove. Não há nenhum estudo científico que Nada. comprove que tu tens interesse. Nada. Eu não posso querer ir a Madrid e ir ao Prado ver as meninas do Velasquez. Claro que não. Eu Obrigado acho pelo primeiro take snob deste Sim, deste primeiro podcast. obrigado, Clara Ferreira Alves. Obrigado, Clara Ferreira Alves. Mas não acham isso bué dissonante? Sim. É porque é do Sim, género. era exatamente tipo, o ponto. Ele passa o resto do tempo a criticar os portugueses pela falta de ética e de abordagem e do resto. Porque não vão ao em Prado. particular os jovens, Ele as escreve corporações. textos para o público. Calma. Aqui é em expresso. particular os professores. Mas também critica muito os jovens. Yeah. E há acerca da geração Arrasca, que foi a maior manifestação do país depois do 25 de Abril, ele diz o seguinte: entre esta secção do documentário dele na SIC, é feito na sequência de um excerto do GEL, Boa. Ok. Logo aí, Os credibilidade. Homens da Luta, Sim, sim. Credibilidade. que na e altura iam consegui- concorrer na Eurovisão por Portugal. Tudo coisas boas. Tudo coisas muito boas. Portanto, vamos avançar, vamos ouvir Miguel Sousa Tavares em 2011. E são as palavras simples em que as pessoas também se revêem e que muitas vezes conseguem arrastar multidões. É uma nova forma de contestação. Bem, eu de facto não vi o Festival da Canção, não está nos meus hábitos, nem interesse ver o Festival da Canção, mas olhei para a letra e, como diz o GEL, a resposta está na irresponsabilidade, ele disse a nossa irresponsabilidade, a nossa incoerência. Eu não acho que a irresponsabilidade vença o que é que seja e não deixa de ser irónico, muito irónico, pensar que esta canção e com esta letra vai representar Portugal na Eurovisão na Alemanha, em cuja plateia, em cujos televisores vão estar os alemães que nos andam a emprestar dinheiro, a quem nós andamos a pedir dinheiro emprestado. Portanto, vai ter imensa graça ver se os contribuintes alemães querem emprestar dinheiro a um país que manda lá uma canção a dizer que tem que fazer a revolução na rua e que não sei o que mais e tá. Uma conversa que, enfim, que está datada, já saiu de moda há 40 anos. Eu, se fosse contribuinte alemão, não emprestava dinheiro. Mas é bastante popular, apesar de tudo. Claro, isso é a E cada demagogia- vez mais, e no tempo de crise, ainda mais A popular. demagogia é a coisa mais popular que existe. E é a coisa mais irresponsável e a coisa mais perigosa. É como a manifestação dos violinos e do Jornal Público no dia 12, no sábado. Dia 12 no sábado, É sim. facílimo. Aquele panfleto Os 5 que violinos? tem imensas coisas que eu, ao longo dos anos, tenho denunciado e defendido também, que toda a gente sabe, mas é um monumento à demagogia e à irresponsabilidade. E os demagogos aparecem sempre nos momentos de crise, sempre. Os salvadores aparecem sempre nos momentos de crise. Ao contrário do que diz o GEL, não foi a rua que libertou os escravos, foi a Imperatriz Leopoldina no Brasil, no Palácio muito bem. Real. Muito bem. As coisas não se resolvem na rua. O que não quer dizer que as manifestações não tenham a sua importância. E qual é a importância desta do dia 12? Bom, eu talvez me engane, mas eu acho que a manifestação não terá grande sucesso, a menos que o Partido Comunista se associe a ela. Estavas enganado. Eu nunca achei. Às vezes uma Mas pessoa espera. erra, às vezes a pessoa Vamos erra. ouvir o resto, vamos ouvir o Adoro. resto. Se tiver um enorme sucesso, então quer dizer que a demagogia está em primeiro plano, está ativa, é uma questão a ter em conta. Agora, quando a gente lê panfletos que dizem, por exemplo, que é preciso acabar com a subvenção para os partidos políticos têm que viver do dinheiro das suas cotizações. Estão a brincar. Quando se pede a admissão de Estão toda a brincar. classe Quando se política, pede a admissão de toda a classe política de uma vez. Anarquia. E substituí-los por quem? Pelos violindos? Eu, pelo menos, estes votei neles, eu sei o que eles dizem, têm um discurso coerente, dizem alguma coisa, uns são maus, outros são bons. Agora, eu nunca dei para o peditório de que o povo português é extraordinário, mas por azar é governado por um bando de assaltantes que são a classe política. Isso não existe. Isso é ficção, isso é mentira, isso é hipocrisia, isso é demagogia. E este movimento... o povo português tem razões para estar bastante descontente com a E classe política. estes movimentos que andam para aí, tantos intelectuais estão fascinados com eles, para mim, são demagogia
perigosa. Eu já vi estas coisas, os livros que eu li, não os que leu o Gel, ensinam que isto acaba sempre em ditadura. Acaba sempre tudo atrás de um salvador. Foi assim que veio o Salazar, foi assim que veio o Estado Novo. E eu isso não quero. Já dei para esse peditório, não quero. Aparentemente já deu um pouco de vitória do Salazar. Eu não sabia. Assim, eu acho que é a primeira vez na história da televisão portuguesa que alguém disse que o Miguel Sousa Tavares e que alguém disse, como disse o Gel, citar o Gel é pá. Eu acho que é. Como fonte de seja o que for. Mas ele está a citar o Gel como alguém que tem um programa político E que leu livros, coerente. e que leu E não livros. como um gajo que está a fazer uma piada sobre a luta nos anos Sim, Não, ele tem uma e há uma outra intenção. questão, Ele é tem a que- intenção de mandar tudo abaixo. O Gel diz, de facto, antes desta intervenção de Miguel Sousa Tavares, que nós vamos lá para a rua e o poder ganha-se na rua e vamos ser irresponsáveis. Mas podemos fazer um programa todo sobre o Gel também. Claro que sim. Ele tem muita intervenção. A questão é, a Diana pegou num ponto importante que foi, isso eu também não concordo, Tirei? abolir a classe política Ai, e não, as isso eu subvenções. não. Eu acho Pois que a não. questão é que o Miguel Sousa Tavares, tal como Não. diz na sua crónica do Estou à Rasca, foi engodado por um panfleto falso que circulava na internet. Fake news? Fake news, então leu um panfleto falso acerca da geração Arrasca. Como assim um panfleto falso? O que é que era Segunda-feira falso no passada, panfleto? Pois, não percebo. segunda-feira passada, na SIC, fiz um comentário depreciativo sobre a manifestação dos jovens Arrasca, baseado no que tinha solicitado e me forneceram como manifesto do movimento, mas que afinal não o era. Não fui o único a ser levado ao engano, pelo que circula na net como sendo um manifesto autêntico. Mário Soares, segundo concluí, também o foi e também escreveu no Diário de Notícias, criticando-o com base no texto falso. Thanks, Miguel, for throwing Mário under the bus. Mas o dos Mário pais Soares da não nossa disse as cenas democracia. que ele disse. Uau, quem diria? Ele, depois de criticar o Gel, como se fosse, lá está, um intelectual orgânico, ele vai endereçar a questão da geração Arrasca mesmo a sério. Tenho escrito abundantemente sobre o roubo das ilusões e do futuro que a atual geração está a cometer sobre as futuras gerações. Tenho escrito sobre a falta de perspectiva da geração jovem e desempregada e, sobretudo, sobre aquilo que Cavaco Silva chamou, e bem, a herança de dívidas e déficits acumulados que estamos a passar a quem vier a seguir. Mas também não ignoro que, tirando o difícil acesso ao mercado de trabalho fechado por razões de conjuntura económica e se calhar também de falta de visão empresarial, a atual geração jovem foi privilegiada em muitas coisas relativamente à minha. Para começar, não teve de viver sufocada por uma ditadura nem ameaçada por uma guerra. Não teve como única escolha académica universidades públicas de entrada difícil, ensino tipo militar e cursos restritos e com aplicação prática imediata no mundo do trabalho. Nós não tínhamos o luxo de cursos inúteis, nem universidades michurucas que os pais ou os contribuintes pagavam. It did not. Não tínhamos Erasmus, nem exames coletivos, nem pós-graduações e doutoramentos para todos. Não tínhamos internet nem cinema em casa, só nas salas e só aqueles filmes que a censura permitia. E não fazíamos downloads de tudo. Não viajávamos porque não tínhamos dinheiro, nem era suposto os jovens viajarem, não tínhamos telemóveis, nem roupas de marca, nem bairro alto, nem nada para fazer, a não ser estudar ou ir para a tropa. E não tivemos nunca uma geração de pais tão presente e tão preocupada. Apetece-me dizer que nada na vida é de sentido único. Fast forward 13 anos e temos o Miguel Sousa Tavares a entrevistar o António Costa e a colocar-lhe uma questão hipotética sobre um típico jovem que ganha no primeiro emprego 2.700 euros. Claro, que é a posição de todos nós. Portanto, ele está longe de perceber a realidade. Isto é o que na altura, já em 2000 e... Não, o problema é que ele em 2022, acho eu. O problema é que no tempo da Troika ele já estava completamente Out of touch. out of touch com aquilo que são Existe a palavra em português, é alienado. alienado. Mas é que alienado é uma coisa um bocadinho forte, é uma coisa um bocado... Eu vou dizer Não outra é vez, só out of alienado. Não é só alienado, sabes? É que alienado pressupõe uma data de outras coisas, acho eu. Podemos inaugurar o sem toque. Estava sem Sem toque. toque. Estava sem toque. Estava sem toque. Estava sem toque. Ele estava sem toque. Pronto. É um boomer a falar e faz-me imensa confusão. Eu gosto da ideia de que gajos nos anos 70 só estudavam ou ia para a tropa. A boate foi inventada em 2008. Yeah. Não,
por um gajo que estava a estudar Sociologia, um curso inútil, Sim. e decidiu abrir uma boate e a partir daí a juventude foi corrompida. Esqueceste que ele Completamente. estudou numa universidade de Michuruca. Exato, Michuruca, no Politécnico de Setúbal. 2015 a 2025. Parte 3! A altura em que é o segmento da parte dois. eu deixo de ter acesso às crónicas dele de uma forma compilada, num livro. Mas pronto, falamos do período da geringonça, da devolução dos rendimentos sociais, da pandemia, do governo de maioria absoluta de Costa e do genocídio em casa, diz. Eu queria saber qual é que é a opinião dele sobre a geringonça. Houve golpe? Houve golpe? Apesar é um golpe de tudo constitucional? que discutimos anteriormente, Miguel Sousa Tavares achou que o governo PAF foi socialmente insensível e achou que o governo, tal como eu disse há bocadinho, não devia ter caído. Basicamente, a geringonça foi uma fantochada democrática. Fantochada democrática! É verdade. O que é uma fantochada democrática? É o quê? É um acordo constitucional. Achou que os orçamentos de Centeno não eram sustentáveis e foi contra Tanto a que deram integração superávit. e foi contra a integração de precários no Estado e o retorno das 35 horas para a função. Portanto, eu não deveria ter. Eu não teria emprego! Oh meu Deus! Ele foi contra, como eu disse, a integração de precários no Estado e o retorno das 35 horas. E numa clara demonstração de visionarismo e de antecipação, ele foi contra a integração de precários e, mais concretamente, de mais professores. E, portanto, ele vai dizer, na sua crónica, não aprendemos nada. Segundo Mário Nogueira, o eterno rival de Miguel Sousa Tavares, há 30 mil professores precários que serão integrados nos quadros do Estado, incluídos na lista de 110 mil precários, entre aspas, que irão passar a funcionários públicos de pleno direito. É uma história que promete assim um final feliz para os ditos precários, para a FENPROF, para os sindicatos da função pública, para Mário Nogueira, para o PCP, que aqui tem o seu eleitorado reservado e em nome do qual apoia o governo, e para o BE e o PS, que esperam ir às sobras. Tanta gente feliz com uma medida tão simples. Mas eu não quero de forma alguma ser desmancha-prazeres. Mas enquanto contribuinte, há um pequeno pormenor que me preocupa. Eu compreendo perfeitamente o interesse dos precários em deixarem de o ser. O que me escapa é o interesse do Estado. Porque, segundo um estudo encomendado pelo Ministério da Educação, daqui até 2021, o ensino primário e secundário vai perder 110 mil alunos. Exatamente o número de precários que vão passar a funcionários públicos. Ou seja, vai haver menos 110 mil alunos e mais 30 mil professores. Para fazerem o quê? Eis o pormenor. Fast forward 2024. And we don't have fucking teachers. É verdade. Mas, em defesa do senhor Miguel, a culpa não foi dele. Então, A culpa do Estado de não ter professores não foi de um cronista do DN. eu nunca disse isso, mas... Ele estava só profundamente errado. Mas quem entre nós nunca esteve? Eu acho que finalmente uma um coisa, bocadinho de empatia para o Miguel. uma coisa que eu não percebi é se ele acha que todos os precários do Estado. Isto é uma questão que me toca particularmente. Na medida em que eu fui precária do Estado e fui integrada no Estado. Fomos. Exatamente. E a dois, já sabia que a parte Pronto. deste podcast É o corporativismo. públicos. Exato. Aquilo que eu não percebi do pensamento do Miguel Sousa Tavares é o que é que ele acha que são precários do Estado exatamente, certo? E quando nós estamos a falar de uma medida como o PREF-PAP, o que é que nós estamos a falar? Porque nós estamos a falar só de professores. Estamos a falar, tipo, de pessoas que estão, de facto, a suportar funções básicas do Estado num contrato e num regime de contratação que não é adequado, que não é legal, que se estava a passar, havia uma paralisia no Estado a nível de contratação, que foi remendada com contratos precários, nomeadamente recibos verdes, em que eram falsos recibos verdes. Eu não sei se ele tem noção desse conceito, que Contrato é um falso... de prestações de serviço. Sim, que é um falso recibo verde, que estavam a assegurar funções básicas das instituições onde estavam a prestar serviços. Mas o que tu estás a dizer é que uma pessoa que trabalha 10 anos para o Estado não quer ter um contrato em que pode ser despedida a qualquer momento? Queres mesmo ficar em ata a dizer isso? Então e as liberdades? Eu quero... E a independência do Estado? Não. Isso é tudo bullshit. Eu quero um capaz de ter contrato. Eu gosto como neste momento Eu a Diana quero está a um agarrar contrato. o microfone. Não, pá. Sim. Eu quero um contrato que me vincule ao Estado até morrer, até aos 65 anos. Famélicos da terra, de pé.
Eu acho que é um problema da nossa democracia atual e das nossas sociedades As liberais pessoas não atuais. sabem a internacional e Também. dizem mal o verso. Também. Mas é de facto, há qualquer Que coisa. é a falta de noção de serviço público. Se calhar, tipo, as pessoas, de facto, tipo, querem contribuir para a causa pública e, tipo, e querem trabalhar no Estado porque acham que... Eu vou citar Gel e dizer: o povo, pá, quer dinheiro para comprar um carro novo, pá. Há uma linha de continuidade no pensamento de Miguel Sousa Tavares. Ele começa por basear muitas das suas crónicas no pré-25 de Abril e no pós-25 de Abril. Mas o que é que ele acha que ia ser o pós-25 de Abril? Não sei, mas o que ele diz, basicamente ele deixa de achar que houve uma ruptura assim tão grande para começar a achar que houve uma continuidade na maneira como os portugueses interagiam com o Estado. Oh meu Deus, ele é mesmo o Tocqueville da Lapa. É... Ele não é da Lapa, ele nunca foi da Lapa, Ah, mas de resto está certo. é o antigo regime e a revolução. Existe mais continuidade do que ruptura. Exatamente. Expulsou-se uns Houve, pitos, de mas no facto, ao fundo... longo dos anos, E foi ele que os expulsou. Claro. houve de facto a percepção de que o 25 de Abril não era bem uma ruptura para passar a ser uma continuidade no facto fundamental da dependência dos portugueses face ao Estado. E, portanto, qualquer coisa que soa despesismo público, qualquer coisa que soa a investimento, qualquer coisa que soa a funcionário público, o Miguel Sousa Tavares, que nem o Pavlov do Expresso, tipo, Muito. acorda. E sabes o que é que eu acho que isso é? Provincianismo. Ui, mas ele odeia isso. Mas ele é um provinciano. Não me digas isso do Miguel Sousa Tavares, que lhe vais partir o coração, e eu comecei a estimar o Miguel Sousa Tavares. Em que parte? Em todas. Eu convivi muito perto. Ok. Outra coisa que aconteceu entre 2015 e agora foi a ascensão do André Ventura. Correto? Ele tem muitas Que opiniões. concorre. Mas espera, Pelo- espera. A gente já estabeleceu que parece que fascismo é mau. Não, o fascismo é mau. o fascismo é mau. Ele tende a criticar de forma bastante Mas- agressiva Chega e Cheganos. Ah, vês? Mas Estava tão parece claro que Porque o não André são Ventura, sofisticados o Chama-lhes suficiente. atrasados mentais. quando aparece em cena, concorre pelo PSD e pelo CDS à Câmara de Loures. E no contexto dessa candidatura, André Ventura faz alguns comentários sobre a comunidade cigana. A etnia cigana tem de interiorizar o Estado de Direito porque, para eles, as regras não são para lhes serem aplicadas. Há um enorme sentimento de impunidade e eles sentem que nada lhes vai acontecer. Após estas declarações, o CDS, e quero que todos ouçam estas palavras, o CDS deixa cair o apoio a André Ventura. Para o CDS faz mesmo uma democracia cristã e diz: espera lá, isso é mau. Espera lá, note. O CDS, Olha. com a Assunção Cristas, Grande disse: senhora! malta, se calhar não. Espera lá. A Assunção Nós Cristas gostamos disse... de dog whistles e não de... Espera, a Assunção Cristas disse: peço que o racismo é mau. Yeah. É pá, sim senhora, grande senhora, apoio. Mas o amigo PSD, materializado na figura do Passos Coelho, diz: não, eu vou manter o apoio ao nosso amigo. E o Miguel Sousa Tavares, numa crónica, após esta história toda, um bocadinho ao passant, mas que eu não deixei escapar, porque o vosso podcaster é muito atento, não deixou escapar estas coisas, reparei que ele disse, e passo a citar: quanto aos ciganos, já os defendi publicamente em várias ocasiões e tenho relações cordiais com alguns que conheço, que é a versão de Miguel Sousa Tavares com I Have a Black Friend. Sim. Não, e isto não impede que eu saiba que tudo, ou quase tudo, que André Ventura disse é verdade. E não é por ser inconveniente que deixa de ser verdade. A questão é, Al Gore tinha a verdade inconveniente dele, que é, parece que isto de petróleo faz mal. O Miguel Sousa que nos vai Tavares matar a todos. Sim. tem a verdade inconveniente dele, que é: parece que o racismo relativamente aos ciganos é bom. É verdade, como o amigo o Daniel disse, ele depois, mais tarde, diz que o André Ventura é populista. Mas é bom para quem? É bom nós começarmos a estereotipar pessoas com base na sua etnia, porque eles de facto acham que com base na sua etnia estão acima da lei. É verdade que ele depois diz que o André Ventura é populista, que o partido se aproxima do neofascismo, mas pronto. Chama os apoiantes A atrasados tirada, a mentais. primeira impressão do Miguel Sousa Tavares, que é: este gajo até que diz algumas coisas. Ah, lá está, mais uma vez. No fundo, é Ai, isso. call tasca. É completamente. Pronto. Ai. Agora, fast forward to the future,
E temos 2034. Depois vamos fazer uma visão previsões. redentora do Miguel Sousa Tavares. Porque o Miguel Sousa Tavares, como eu disse há bocadinho, ele é uma espécie de isolacionista, ele é um pacifista, ele é um... A guerra é má. A guerra é má. A guerra é má. Para a E China, ele é não. consistente nesta coisa da guerra é má. E, portanto, Diana, eu quero que leias este parágrafo que começa na televisão. Na televisão, também vi há dias o ministro Paulo Rangel a explicar a posição portuguesa no conflito e por que razão este não é um momento para reconhecer o Estado palestiniano. Não consegui enxergar uma só razão válida, tirando o facto de nunca ser o momento certo, desde que em 29 de novembro de 1947 as Nações Unidas partilharam o território da Palestina, sob mandato britânico, entre um Estado palestiniano e um Estado de Israel. O Estado de Israel existe desde que Ben Gurion o proclamou em 14 de maio de 48 e logo foi reconhecido por inúmeros países. O da Palestina continua à espera de um momento oportuno. Valha-nos que, pelo menos, ao contrário dos americanos e de vários parceiros europeus, campeões dos direitos humanos e da indústria do armamento, não fornecemos armas para a matança de Gaza. A rare win for Miguel Sousa Tavares, já me sei. Não me parece que seja, Não? porque que é uma só- continuação do seu pacifismo, a guerra é mau. acertou, graças. Certo, mas um relógio partido está certo 2 vezes ao dia. Ou seja, se tu achas que Srebrenica é ok porque e apoiar a Ucrânia é mau e qualquer tipo de intervenção... Não faças spoil, porque ele, depois de dizer este parágrafo eu vi. tão eloquente, diz: Eu vi. o 32º país na escala de apoios à Ucrânia, Portugal, foi também o 32º país visitado por Volodymyr Zelensky na sua incansável demanda por armas para a guerra. Yeah. Em contraste com o nosso sempre exuberante presidente, gostei de ver a posse com medida de Zelensky. Um misto de cansaço e humildade de quem precisa de ajuda, própria de um presidente de um país invadido e em guerra. A sua aura nasce de um suposto diálogo com Biden, de que não há testemunhas, quando o presidente americano se terá oferecido para o tirar da Ucrânia no início da guerra. E ele terá dito que não precisa de boleia, mas de armas. Não creio que a história seja verdadeira, mas serviu para a propaganda criar a imagem adequada para a opinião pública ocidental e à qual Zelensky ficou preso para sempre. Talvez demasiado preso, em prejuízo de uma alternativa à continuação de uma guerra de que a Ucrânia e a Europa serão sempre, seja qual for o desfecho, as vítimas certas. Agora Zelensky aposta muito numa cimeira da paz, onde estarão todos os apoiantes da Ucrânia, menos o outro lado. Faz-me lembrar, com os intervenientes trocados, os conselhos mundiais para a paz e cooperação, que a União Soviética promovia enquanto espalhava mísseis pelos países do Pacto de Varsóvia. A sério, Miguel? A sério? A sério. Ele é um pacifismo tout court. Pronto, a partir deste momento, acaba-se aqui A tua exposição. a nossa viagem pelo mundo de Miguel Sousa Tavares. Tenho aqui um jogo, se vocês quiserem jogá-lo, mas não precisamos. Temos que passar para os comentários finais. Jogo. Eu tenho as exortações, exclamações e interjeições de Miguel Sousa Sim, não, Tavares isso é e eu mais quero importante bué que tudo o resto. que vocês Sim, sim, digam sim. sobre o que é que vocês acham que elas são. Let's fucking go. Bora. Estou bem pronto. Isto é tipo aquelas coisas, is it Taylor Swift or Shakespeare? Sim. Não. Esse é Miguel Sousa Tavares. Claro, não é? Mas pode ser sobre a Taylor Swift Mas ou temos que sobre adivinhar o Shakespeare. tema. Ok, primeira exclamação. Vamos ao fundo, mas merecemos. Caramba, se merecemos. É sobre o Futebol Clube do Porto. Eu diria Expo 98. Não, eu diria investimento no TGV. Eu diria resgate da Troika. Claro. ok. Portanto, merecemos um... Merecemos, Claro. tudo aquilo que nos Claro. vai acontecer. No fundo, ele é um primeiro-ministro holandês em potência. E com este pensamento concluímos o maravilhoso mundo de Miguel Sousa Tavares. No próximo episódio é sobre João Miguel Tavares. Este podcast conta com música de Beatriz Pessoa e ilustração de Sara Bento de Castro. O Opinionistas fica disponível nas plataformas habituais de 15 em 15 dias, às segundas-feiras. Sigam-nos no Twitter, Blue Sky, Substack e Instagram.